Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 29 de março de 2022 e nós tivemos aí o pregão de terça-feira. Lembrando que os estudos apresentados não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. Hoje nós vamos analisar aí os ativos pelo viés aí do Trade System do Didi Aguiar, tá? Então hoje a gente vai analisar de acordo, com os indicadores DMI, Didi Index, estocástico, Trix, as três médias. E eu gosto de colocar o volume financeiro Concor aqui embaixo, porque o volume financeiro ele também é uma referência importante, a gente saber qual é o nível do volume em cada candlestick, tá? O mini índice ele fez um movimento muito grande de alta consecutiva, rompendo a média de 200 no gráfico diário, chegou na região de 120.375 pontos, ele começou a se lateralizar e agora ele tenta retomar um movimento de alta, mas ele tem uma certa dificuldade. O candle do pregão de hoje foi um doji. Doji é um candle de dúvida, onde que o corpo do candle candle de hoje foi um doji, um candle de dúvida, onde o preço de fechamento foi levemente um pouco acima do preço de abertura. No mercado mostrou uma grande indecisão. E o fato de ter formado este topo, nessa região de topo, onde por 3 vezes os preços testaram essa região de resistência, mostra que trata-se, como eu disse, uma região de resistência, tá? Onde o mercado vai começar a defender esta região. Os preços, o que acontece? Os indicadores, vamos lá. Os indicadores, o DMI indica continuidade da tendência de alta. O DI+, está acima do DI-, subindo. O ADX também subindo 33. 33 é um nível muito bom. Mas é o seguinte, quando os preços eles estão em super tendência de alta, eles fazem correção na média de 8, tá? Então nós temos duas médias onde os preços fazem correção. Ou eles fazem correção na média de 8, essa média azul, ou na média de 20. Então se os preços vão continuar em super tendência de alta, eles vão tocar na média de 8, pode tocar novamente e voltar a subir. Tá? Mas o ideal é que eles venham fazendo uma lateralização, pelo menos, até a média de 20 períodos. Tá? Os preços estão muito afastados da média de 20, um afastamento muito grande, e esse afastamento ele não perdura durante muito tempo. Tá? No Didi Index as médias já estão começando a se inclinar para outras direções. Isso mostra que nós estamos no momento em que os preços precisam corrigir. Tá? O estocástico mostra a tendência de alta, porque ele fica batendo nas regiões de máximas, e o Trix virado para cima. Mas eles alinhados, mostrando que a tendência de alta continua, não quer dizer que nós temos hoje momento para uma entrada, tá? Então a gente precisa esperar o padrão gráfico ocorrer para termos um setup, por exemplo, na ponta compradora, tá? Então nós não temos um padrão gráfico na ponta compradora neste momento. Afinal de contas, o padrão gráfico ele não se dá a todo momento, pelo contrário, ele se dá em momentos chaves. Então nós estamos olhando todos os indicadores que a gente utiliza no setup agulhada, no agulhado do Didi. O próximo passo dentro desse Trade System é esperar. Primeiro o seguinte, ou você, se você está dentro, você esperar a média de 3 cruzar a média de 8 para você sair do trade, porque a entrada se dá com a agulhada, e aí a saída se dá com o cruzamento da média de 3, que é a média branca, com a média de 8, com a média azul. Ou se você não está posicionado, você espera os preços corrigirem na média de 20 períodos, tá? Porque eles vão fazer um movimento de correção, formando uma agulhada. Então aqui, olha só, os preços em abril do ano passado eles sobem, aí eles caem até a média, eles até perderam a média, voltaram a subir, formaram um topo,
E aí, somente a partir daqui, ó, eles fizeram a correção, romperam acima da região de topo anterior, corrigiram novamente, e aí, quando eles corrigiram, eles seguraram nessa região, voltando a subir e acionando o setup agulhado. Então, assim, o ideal é você esperar, a não ser que você vá em prazos menores, como o prazo de H1, prazo de 1 hora. Do contrário, porque olha só, no prazo de 60 minutos, vamos lá, prazo de 1 hora. Ó, os preços corrigiram. Eu até coloquei uma seta aqui, ó. Abriu em gap de alta no pregão de hoje, bateu numa região que o mercado classificou como resistência. Tá, o mercado, as negociações ficam acontecendo o tempo todo e aí os preços param de subir. Aqui é uma resistência fixa. Então beleza, o que tem que acontecer agora? Tem que corrigir. Aí os preços batem na média de 8. Aí muita gente pega e gosta de entrar numa correção de super tendência. Correção de super tendência é quando os preços batem na média de 8 e voltam a subir. Só que veja que os preços perderam o timing, tá? Perderam o timing desse movimento de alta. Eles simplesmente vieram subindo, não conseguiram romper acima do topo e aí formou possivelmente um topo duplo. Agora tem que esperar para ver se os preços, como que os preços, aliás, vão reagir na média de 20. Então, o que eu faço em termos de swing trade para o mini índice é sempre esperar o pivô ser formado no gráfico de 1 hora. Tá? Então, o pivô, a referência é a média de 20 períodos. Os preços saem abaixo dela, formam um topo, depois retomam a queda e tem que tocar na média de 20 e consecutivamente, logo após, voltar a subir. Se esta configuração deste padrão gráfico não ocorrer, fique de fora. Simples assim, tá? Quem conhece o setup agulhado do Didi sabe do que eu estou falando. Tá? Então eu vou esperar uma agulhada aqui. Então, no gráfico diário, tá perdendo força, né? Ele chegou numa região de resistência, tem que corrigir na média de 20. Se ele vai corrigir, se ele vai andar de lado, não vai armar setup agulhada de compra no gráfico de 1 hora. Não vai, tá? Não vai. Ou, se armar também, acionar, vai stopar. Mas lá o seu stop ele é menor. Você tem que escolher um prazo gráfico, né, e operar por ele. Isso oferece consequências, tá? Nada vai ser as mil maravilhas, tá? No gráfico de 60 minutos, a gente já teve uma baita de uma perna de alta, ó. Os preços, eles já vinham subindo desde o pregão lá do dia 16 e 17 de março. Nós estamos no dia 29. Então, desde o dia 17, eles vieram em super tendência de alta. Chegou agora, ó, aí tocou na média de 20. Voltou, retomou a alta. Atingiu uma região de topo, tá? Tem que esperar se ele vai retomar o movimento de alta. Tudo indica que essa lateralização do gráfico diário vai perdurar, porque os preços estão muito afastados da média de 20. Então beleza, fique de fora, aguarde uma agulhada, tá? E seja feliz. Ó, no mini dólar também, aqui no caso foi queda, caiu muito mesmo. Os preços estão desde também do 16 e 17 caindo consecutivamente, né? Olha só, o ADX ele está mais forte ainda. Lá no mini índice está em 33. No mini dólar ele está em 47. Um nível absurdo, né? Um absurdo. Só que preços se afastam muito da média de 20. Ou eles vão lateralizar até a média de 8 tocar e voltar a cair, ou eles vão continuar lateralizando, vão romper acima da média de 8 e vão somente voltar a cair depois que tocar na média de 20. Tá? Então esse é o diagnóstico. Vamos lá no gráfico de 60 minutos também, o gráfico de 1 hora. Ó, caíram bastante, agora se lateralizam, tá? E aí espera eles saírem dessa lateralização para retomar o movimento de queda, porque afinal de contas caiu muito, né? Caiu muito e agora fica brigando, porque dólar está na região de 4,76, tá? O mercado vai brigar nessa região, muitos entendem que dólar está na região de barata, porque dólar ficou, olha só, ficou durante muito tempo, desde início de 2020, dólar subiu acima de R$5 e ficou, tá? Ou seja, dólar agora ia bater 2 anos, que ele estava brigando na região de 5 até R$6. 2 anos que ele ficou nessa região. Então agora que ele saiu dessa região. Então assim,
E ele nem fez o pullback aqui, ó, porque a partir do momento que ele forma uma região de suporte, ele formou uma região de suporte aqui, ó, na região de 5 e 10, mais ou menos. E aí ele rompeu, se bem que olha só, ele rompeu, ele fez um pullback, né? Rompeu, mas aí, ó, ele rompe aqui, ó. Ele forma um suporte aqui, ó. Ele precisa fazer um pullback ainda nesse suporte. Então, dólar pode voltar a buscar R$5. Tem que ficar de olho. Agora é esperar para ver se ele vai romper acima da média de 8 e depois da média de 20, tá? Ter um timing forte de retomada da queda nesse instante, eu acho pouco provável. Eu iria para o gráfico de 1 hora e esperaria um setup por lá, tá? Olha só, vamos olhar aqui uns principais papéis para mostrar o contexto deles, de acordo com também todos os indicadores aqui do DD Index, né? Olha só como é que Petrobras, né? Petrobras caiu, tá? Formou um pivô de baixa aqui, caiu, confirmou esse pivô de baixa, fez um fundo aqui, e agora que Petrobras volta para a média de 20, a gente espera que seja feito um candle de força baixista, igual esse aqui, ó, ou no mínimo igual esse aqui, para ele retomar a queda. E ele não faz isso, tá? Aí o DI mais e o DI menos se encontram e o ADX está em 13. Nesse contexto, o Petrobras mostra que ela está em movimento lateral. Ela não está nem com força para poder os preços voltarem à alta e nem com tanta força também baixista para os preços retomarem a queda. Simplesmente o mercado segurou na região onde os preços estão, tá? Com o ADX a nível 13, a força da tendência está muito baixa. Então assim, se a força está muito baixa e aí as médias daí ficam oscilando, hora para cima, hora para baixo, então nós temos na fritada dos ovos tendência nenhuma, tá? Porque até hoje DI menos está acima de DI mais, mas eles estão se encontrando, tá? Até anteontem, até semana passada, aliás, DI mais estava acima de DI menos. Aí no início da semana o DI menos que estava acima de DI mais. Veja que eles ficam se cruzando dentro desse range e nenhum dos dois se sobrepondo ao outro, tá? A tendência, no contexto da tendência, um tem que se sobrepor acima do outro. Então o DI menos, a linha vermelha, tem que subir e a linha verde tem que cair. Ou o contrário, não está acontecendo nada. Então Petrobras está no contexto de uma lateralização, tá? E aí tem que esperar para ver qual lado os preços vão e o ADX virá, né, para cima. Então, né, uma das linhas vão se sobressair em cima da outra e o ADX também, tá? Vale, olha só, Vale vinha forte, num time forte, toca na média de 20, sobe, faz 2 gaps de alta, tá? E aí, depois do segundo gap, ele cai, beleza. Ele volta a cair, é uma nova correção, tá? Não segura na média de 20, que seria o ideal. Mas ele fez um doji, um candle de dúvida e voltou a subir, beleza. Nesta alta, ele precisava romper esse topo. Necessariamente ele precisava romper esse topo. Não rompeu. O que ele fez? Ele nitidamente formou um topo mais baixo que o topo anterior. Isso mostra que as forças compradoras perderam o time. Os compradores perderam força. Olha só o ADX. A ADX está em 11,96. Está muito baixo. Tá muito baixo. Isso quer dizer que os preços vão entrar em tendência de baixa? Não. Mas eles estão no contexto agora de uma lateralização, tá? Nós não temos tendência nenhuma, nem Petrobras, nem Vale. Vale está sem tendência. Para retomar a tendência, tem que formar um novo pivô de baixa aqui embaixo, ou tem que formar um pivô de alta, empurrando a banda de Bollinger para cima, o ADX virado e o DI mais virado para cima. Então, assim, ele está um pouco longe desse contexto de padrão comprador que eu falei, tá? Perdeu o time, entrou numa lateralização. Então, assim, o papel que maior tem peso no Ibovespa está sem tendência, tá? E aí vamos agora direto, já que a gente analisou os dois principais papéis do Ibovespa, para os papéis que mais subiram e mais caíram,
Tá? Porque o pessoal olha assim, só os papéis que mais subiram, mais caíram, e aí o cara vai comprar um papel que subiu e vai vender o papel que caiu e não vê o contexto, tá, na qual ele se encontra, tá? Por exemplo, MLAS3. MLAS3 é o primeiro papel que mais subiu, né, de todos os papéis do índice Bovespa e do índice Small Caps. Ele está empurrando a banda de Bollinger para cima, beleza, bacana. DI mais virado para cima, né, com o ADX em 27. Não é um nível ideal, tá? Mas é um nível bom, é um nível razoável, tá? O que a gente espera? A gente espera que, olha só, ele fez um movimento de alta e tocou na média. A gente espera que ele vai ter uma nova correção, uma correção pequenininha aqui, tá? E se ele vai retomar o movimento de alta, a média mais curta, essa azul no DD Index, ela tem que dar uma virada para cima. Tá? Se ela não virar para cima, ela cruzar o eixo para baixo e ficar em queda, os preços não vão retomar o movimento de alta. Então, o que falta aqui neste papel é um alinhamento do DD Index com a tendência de alta. O DD Index não está alinhado. A média mais curta, a média mais longa está abaixo do eixo zero. E isso é um indicador de alta. Quem fez o meu curso, está fazendo, sabe qual que é a leitura que deve ocorrer no DD Index, tá? Mas a média mais curta, que é a azul, ela está em queda. Precisa virar para cima, tá? Então a gente precisa ter uma nova correção para a retomada do movimento de alta. TSN3 está numa super tendência de alta, né? A gente opera quando tem a agulhada. Simplesmente os preços estão no movimento de expansão. No gráfico diário não tem padrão comprador nenhum, tá? Você quer entrar no padrão comprador, vá no gráfico de 60 minutos. Olha só, se no gráfico diário nós temos uma perna, um movimento de expansão contínuo, no gráfico de 60 minutos nós temos várias correções na média de 20, tá? E é isso que você tem que esperar. E olha, os preços estão se lateralizando nas últimas horas, né? Vamos ver se eles vão reagir agora ou se eles vão lateralizar, tem a média de 20 para retomar um movimento de alta. É isso que se deve esperar, porque no gráfico diário está um movimento de alta. Até ele fazer uma correção na média de 20 pode demorar um pouco. Tá? E você pode talvez ficar de fora. Então vá no gráfico de 1 hora. Tá? Porque os indicadores estão mostrando tendência de alta. Todos eles. Só que nós estamos dentro de um contexto de um movimento de expansão. Tá? Existe hora para entrar. Existe hora para ficar posicionado. E existe hora para você sair do papel. Tá? Quem está posicionado só vai sair quando a média de 3 cruzar a média de 8. Tá? Entrar agora no novo setup não temos no gráfico diário. Via 3 está no movimento de expansão. No gráfico diário também não temos contexto comprador em novo setup, tá? Todos os indicadores estão alinhados, mostrando tendência de alta, mas estamos no contexto de um movimento de expansão. Vá no gráfico de 60 minutos e busque uma entrada por lá. Dos papéis que mais caíram, SMTO3 caiu forte, não segurou na média de 20, era necessário segurar. Com isso, o DI- cruzou acima do DI+, e agora não é porque eles se cruzaram que você tem que entrar vendido, tá? Não, você tem que esperar um setup na ponta vendedora. As médias, as bandas de Bollinger têm que se comprimir um pouco mais, os preços, as médias têm que dar uma virada e os preços empurrarem a banda de Bollinger para baixo. CBAV3 segurou na média de 20, DI+ permanece acima de DI-. Tem que ver se vai formar um candle altista no pregão de amanhã. Se for, então nós temos uma retomada do movimento de alta. E para fechar, os papéis que mais caíram, CIRI3 está em movimento de lateralização. Os indicadores estão mostrando que a tendência de alta permanece. Temos que esperar, no contexto do gráfico diário, uma correção na média de 8 períodos, que é essa média azul, ou uma correção na média de 20 períodos, que é essa média amarela. Ok? Indo para os mercados internacionais, o SP500 está no contexto de um movimento de expansão.
Todos os indicadores estão mostrando tendência de alta, beleza. No gráfico diário não temos setup na ponta compradora, né? Preços subiram, corrigiram na média de 8, voltaram a subir. Tem que esperar uma correção na média de 8 ou na média de 20, tá? Do contrário, vá no gráfico de 60 minutos, gráfico de 1 hora, né? Petróleo que tocou, voltou a subir. A gente esperava que ele viesse romper acima do topo anterior, não rompeu, formou um topo levemente mais baixo que o topo anterior. Isso mostra que o timing do movimento de alta está se perdendo. Petróleo está com uma volatilidade muito grande, tá? E aí isso direciona os papéis para ambos os lados, desconfigurando qualquer padrão gráfico. Isso aumenta ainda mais o risco de se montar uma posição nesse ativo, tá? Mas o timing do movimento de alta se perdeu. O contexto é de lateralização, sem tendência, tá? Nós não temos topos e fundos ascendentes um acima do outro e nem um abaixo do outro, tá? Ele precisa romper o topo lá em cima ou o fundo aqui embaixo, tá? Os indicadores, ó, no DMI as médias estão emboladas, né, mostrando que ele está em lateralização. Nós não temos movimento direcional em petróleo. E para fechar, minério de ferro também perdeu o timing, né, está em movimento lateral já tem vários dias. As médias no DMI também estão emboladas, no DD Index também, né, então nós não temos que falar em tendência, tá? Estamos sem tendência nesses dois principais ativos. Não é à toa que Vale também entrou em lateralização, está sem tendência, e Petrobras também entrou em lateralização, está sem tendência, ok? Então é isso aí, o mercado está entrando no contexto geral, num nível macro, o mercado está entrando no movimento de lateralização, o mercado está entrando no momento de extrema incerteza, tá? De extrema incerteza. Então esta é a leitura. Nosso site grafistas.com.br, você tem acesso a todos os nossos conteúdos, tá? E aos nossos planos de assinatura. Para você que está assistindo esse vídeo, se você fizer a assinatura do Grafistas Pro, você vai ter acesso ao treinamento de gestor de carteira do Grafistas Master. Então aproveita, clica, entra no site e faça já a sua assinatura. Qualquer dúvida à sua disposição, um abraço a todos e se Deus quiser, até amanhã.